teria arrecadado 20% dessa produção do ouro. Só que o dono dessa casa, que ele não repassava os impostos para a coroa portuguesa, e com isso a coroa portuguesa desconfiou pela agilidade da construção. Ele levou 3 anos para construir essa casa, com isso a coroa portuguesa confiscou o imóvel, transformando-se também num presídio. Aqui ficou preso Cláudio Manuel da Costa, que foi um dos arcadistas mais importantes da literatura brasileira durante o Brasil colônia. Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Picona, Cláudio Manuel da Costa escreveram as famosas cartas chilenas. Essas cartas, ela tinha como objetivo maior desconstruir o poder político do governador de Minas, chamado Cunha Menezes. Quando a gente fala de política, Ouro Preto ainda continua até hoje sendo o centro de formação política mais importante do Brasil, diante de todas as lutas que foram travadas aí, desde 1720 até 1789 com a Inconfidência Mineira, todo o processo de estabilização política no Brasil, voltado para o sistema republicano, tudo acontece aqui nessa região. Então essa casa é importante nessa história. Trataremos nessa casa também de visitar uma senzala, que é o espaço onde o escravo ficava após a jornada de trabalho. Vocês visitaram a mina de ouro, perceberam o quanto era sofrido esse período em que os escravos trabalhavam extraindo o metal e como eram tratados, e a questão do preconceito, a questão dessa segregação racial, que é muito triste, mas a história do Brasil é assim. Mas a gente hoje precisa tomar consciência, pessoal, de que durante o século XVIII, escravos no Brasil eram os africanos. Daqui para frente podemos ser qualquer um de nós escravos novamente, se a gente não atenar para as questões políticas e social brasileiras. Tá? Vocês são adolescentes, uns em transição para a fase da juventude, não podem ficar alheios ao processo político, pessoal, porque são os dirigentes políticos que traçam o nosso futuro. Tá? Então, pessoal, para de certa forma conter o processo escravatório no Brasil, nós tivemos umas leis que nós chamamos de leis abolicionistas. Uma das primeiras leis foi escrita por Eusébio de Queiroz, que ele vai impedir o tráfico negreiro para o Brasil. Os navios vão parar de traficar escravos, mas automaticamente ele vai permitir que haja um comércio interno de escravos. Os donos de senzalas, eles formavam um casal de reprodutor. Esses caras fecundavam as meninas e os filhos eram vendidos dentro do próprio país. Isso tornou a vida do africano no Brasil ainda mais penosa, pois a mãe engravidava, tinha o filho e sabia que seu filho ia ser comercializado, como se fosse um filho de uma vaca, uma égua, que vocês quiserem pensar, qualquer animal que pode ser comercializado como um rebanho. Tivemos depois uma lei que veio de uma certa forma tentar conter esse processo de comércio de escravos no mercado interno, que foi a lei do ventre livre, que dizia que o negro nascido no Brasil a partir daquela data, ele nasceria livre, mas ficava sob a tutela do dono até os 21 anos de idade. Se vocês bem notaram na explicação da mina, um escravo tinha uma vida útil de aproximadamente 25 anos. Alguns morriam aos 25 a 30 anos de idade. Então, foi uma lei que a gente fala que não teve nenhum alcance social. Vocês precisam de acostumar com esse tipo de discurso.
até que ponto as leis que são formalizadas, são decretadas pelas câmaras de vereadores da cidade onde vocês moram, até que ponto essas leis alcançam a sociedade? Até que ponto são possíveis ser aplicadas na sociedade? Um projeto de lei fica caro para o país. Então é interessante que quem produz as leis sejam racionais a ponto de entender que essas leis vai beneficiar um segmento da sociedade, beleza? Tivemos a lei do sexagenário. Sexagenários, escravos a partir de 60 anos, eles não poderiam mais ser submetidos ao trabalho forçado. Mas como esse escravo morria antes dos 60, essa lei também não alcançou ninguém, tá certo? Então, a gente chama isso tudo de leis para inglês ver. Tá? O Brasil é cheio de lei para inglês ver. E vocês que podem acostumar com isso, que agora vocês são adolescentes, os pais cuidam de vocês. Vão crescer, ninguém vai ficar adolescente a vida inteira. Daqui um dia vai ter que todo mundo trabalhar para manter a vida. E aí vocês vão ter noção do que a gente está conversando com vocês. Isso é sério. Então nós tivemos a lei do sexagenário, que também não alcançou ninguém. Por último, 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que supostamente deu liberdade ao escravo no Brasil. Pessoal, olha para vocês verem uma coisa interessante. A liberdade só é alcançada com o conhecimento pleno das coisas. Senhor. Adolescente tem uma mania de ser livre, mas jamais na sua fase será livre. Vocês não têm conhecimento suficiente para romper com a educação dos pais e nem tampouco rebelar contra aqueles que cuidam de vocês. Mas a maioria dos adolescentes acha que já são donos do próprio nariz. E quando isso acontece, quebram a cara, porque no fundo, vocês não usam de liberdade, usam de libertinagem, que é uma liberdade sem conhecimento de causa. Tudo bem, pessoal? Por que a gente entrou nesse aspecto? Vocês sabiam que durante o século XVIII, o negro não tinha acesso à escola no Brasil? Sabiam? O negro não tinha acesso à escola. Quem que era a instituição que civilizava durante esse período? A igreja. Mas a igreja entendia que o escravo não tinha alma. O negro não tem alma. Se negro não tem alma, não interessa. E o poder jurídico entende que o negro é uma mercadoria. Também não interessa. Então esse negro, quando ele sai da senzala em 1888, ele sai sem saber ler e sai sem saber escrever. Com isso, o que vai acontecer, pessoal? Que liberdade que esse cara ganha? Sim. Nenhuma. Ele saiu da senzala, ele perdeu o local de trabalho. Saiu da senzala, ele perdeu a comida, que ele comia pouco, mas tinha lá um pouco de comida para ele. Esse cara agora vai passar necessidade, porque ele está despreparado para assumir um outro estilo de vida. Tá certo? Consequentemente, 3 de maio de 1888, a abolição da escravatura, muitos negros vão preferir ficar dentro da senzala, porque pelo menos tinha um pouco de comida para matar a fome. Não tinha salário, mas tinha comida. Consegue entender isso aí, pessoal? E aí, só para a gente encerrar essa discussão, que eu acho interessante, na Primeira República no Brasil, quando assumiu a Primeira República, o Brasil tinha 80% de analfabeto. E esses 80% eram exatamente os negros que tinham saído da senzala, porque filhos de branco tinha escola. Quem não estudava no Brasil, ia para a Europa, estudava em Coimbra. Mas negro, senzala. Agora, daí o que a gente fala é o seguinte: o que podemos fazer? Podemos cobrar do Estado uma educação de qualidade, dando uma formação intelectual de forma generalizada, aonde todos possam alcançar conhecimento suficiente para incluir nessa sociedade tão discriminadora. Beleza, pessoal?
Vamos lembrar aqui do cara negro que foi importante na nossa história, que foi Zumbi de Palmares. 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Esse cara conscientizou que o Estado repressor que vivia o negro não era interessante. Então ele revolta. E ele vai formar o primeiro quilombo no Brasil. Quilombo de Palmares. E a gente, como negro, a gente aplaude Zumbi de Palmares, que foi o primeiro a revoltar contra essa escravidão. E aí a gente vai para a senzala para conhecer a senzala, para que vocês tenham uma ideia de como foi a vida do negro. Aí você tem que fazer um desse, cara. Tira a mão. Gente! Aqui, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Tem livros na casa dos costas, né? Sim, coisa. Anda, acelera. Vai ter não? Oh, achei que era fogo de... Você me manda um vídeo, tá? Ela fica aí, tá? Depois das eleições também exportava. Essa é a minha aula. 50 mil cruzeiros é... Tipo, era um tratamento. Tá vendo? Tô explicando.
Lá em casa tem dessas notas. Ali? Meu pai tem duas dessas. Vou pegar essa toda e vou doar essa pra cá. Ah, vai doar. Doar não, vou vender. Só tirar umas fotinhas, né, Renato? Isso é muito de dinheiro lá. Tem uma dessa aqui, ó. Tem uma, não, tem duas. 10 mil cruzados. Te vendo. Meu pai tem aquele bolo de nota. Meu pai também tem.